Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que maravilha estar mais aqui, mais uma vez, e louvando ao Senhor com a ministração da palavra e também com o estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus para nos confrontar, para falar conosco, para nos desafiar e também para nos dar esperança e alegria exclusivamente no Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia. Faremos a leitura dos versículos de número 6 ao versículo de número 21. No entanto, a aula de hoje, dando sequência à nossa densa e vasta série de Apocalipse, que está chegando no fim, nós leremos hoje até o versículo 21, porém, nossa aula consistirá em até o versículo de número 12. Apocalipse 22, versículos de número 6 a 21, e diz assim a palavra de Deus: Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos orar para começarmos nossa aula, então, pedindo a graça de Deus para iluminar nosso entendimento. Bondoso e querido Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que vem, e enquanto nós aguardamos o Senhor, rogamos ao Senhor para que o seu Santo Espírito nos alimente com a sua palavra, Pai, penetrante no nosso coração. Que o Senhor venha falar ao nosso coração essa manhã, venha de encontro conosco, confrontar o nosso pecado, confrontar o nosso ego, a fim de que estejamos preparados, Pai, e cada vez mais santificados, enquanto aguardamos a sua volta gloriosa. Se conosco nessa aula, consagramos a nossa vida ao Senhor, assim como este tempo, que saímos daqui mais desejosos do Senhor do que quando entramos aqui. Te louvamos, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós estamos finalizando Apocalipse. Depois de um ano, Kelly, depois de mais de um ano. E aqui eu vou citar daqui a pouco um dos textos que faz sentido com essa aula, uma aula que nós vimos exatamente há um ano, no dia 2 de junho de 2024. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente viu há um ano dentro do contexto dessa aula.
Mas antes, vamos relembrar o que nós vimos até aqui. Nós, antes de darmos sequência a isso, é importante termos a noção de que agora, dentro da literatura apocalíptica, as visões do fim do mundo, da volta de Jesus, as visões fantásticas que nós encontramos aqui, terminaram. Não tem mais contexto apocalíptico aqui. Não tem mais visão das últimas coisas que vão acontecer. Tudo está escrito, tudo foi revelado. E agora nós então recebemos orientações finais do que nós devemos fazer com tudo que nós vimos ao longo de Apocalipse. Ao longo desse mais de um ano que nós estamos estudando profundamente esse livro tão maravilhoso. E recapitulando, lembrando que o Apocalipse tem um caráter cíclico, onde ele contou e recontou a mesma história 7 vezes. Ele teve a sua introdução, onde Jesus ele se apresenta, dentro de uma visão maravilhosa que João tem enquanto ele é prisioneiro na ilha de Patmos. E lá ele recebe uma visão cujos os destinatários são as 7 igrejas da Ásia, que são quais mesmo? Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, o que mais? Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia Menor. São esses destinatários principais, originais ali. Ou seja, o livro de Apocalipse precisa fazer sentido para o seu público em primeiro lugar. No entanto, a palavra de Deus ela é tão poderosa que aquilo lá não se restringe apenas àquelas 7 igrejas locais. Elas estão ali representando todas as igrejas de todos os tempos que vão ouvir as palavras desta profecia aqui que foi revelada. Dentro dos seus contextos, Jesus está nos ensinando a como vivermos de uma forma santa, uma forma íntegra, sabendo que em Jesus nós somos mais que vencedores, vendo que, mesmo vivendo em situações de tribulação, onde Satanás está agindo arduamente e de forma hostil contra o povo de Deus, a palavra, uma das mensagens de Apocalipse, não é que apenas Satanás é um derrotado desde o princípio, mas que a sua igreja é vitoriosa porque ela foi predestinada para ser vitoriosa em Jesus Cristo. Essa é a mensagem de esperança em Apocalipse. Então Jesus, na primeira sessão, conversa com essas 7 igrejas, falando sobre o seu plano de salvação e de perseverança para aquelas igrejas ao longo de toda a história, desde o primeiro século, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, de como que elas deveriam permanecer firmes, das suas recompensas que elas receberiam e também de repreensões que eles deveriam, de práticas que eles estavam praticando, que aquelas igrejas estavam praticando e que deveriam abandonar. E nisso nós podemos claramente olhar para a Bíblia e fazer um diagnóstico da nossa própria vida, mas também na nossa vida como igreja, e vermos onde nós estamos errando, vermos onde nós estamos acertando. E quando nós acertamos, precisamos reconhecer a graça de Jesus sobre as nossas vidas. E quando nós estamos errando, precisamos rogar pela misericórdia de Jesus nas nossas vidas. Essa é a mensagem principal às 7 igrejas, de misericórdia e graça, que a igreja é alvejada a todo momento, bombardeada a todo momento. Onde Jesus, ele instiga e persuade a sua igreja a confiar até o fim. Seja o que for, por qual momento as igrejas passarem, Jesus está com elas. Jesus está andando entre os candelabros, um símbolo aqui das igrejas. E falando de símbolo, o Apocalipse ele é abarrotado, ele é recheado, ele tem muita simbologia. Lembrando que não é alegoria, é simbologia. Elementos visuais, não necessariamente literais, ou melhor dizendo, não são a princípio literais, mas que estão tratando de uma realidade. Símbolos que tratam sobre uma realidade. Não são morais da história, não são coisas que podem ser ideias. São símbolos que representam realidade. Essa é o caráter literário de Apocalipse. A linguagem apocalíptica é carregada disso na Bíblia inteira, e era costume dos judeus, estavam muito mais do que acostumados, melhor dizendo, com esse tipo de linguagem apocalíptica, onde símbolos representam realidades, onde Deus ele demonstra os seus atos de justiça na história através desses símbolos.
Então nós vemos a segunda sessão, a sessão dos selos, uma visão celestial, onde João então vai para o céu, e lá ele vê o trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e todos estão adorando aquele que está sentado no trono, e ninguém é digno de abrir então o livro que está na mão daquele que está sentado no trono. Então chega o cordeiro, e o cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, e ele é digno de abrir os selos daquele livro. Os 7 selos então são rompidos. Lá nós vemos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Lá nós vemos toda essa história acontecendo, dos decretos de Jesus, da sua autoridade diante das ações divinas ao longo de toda a história. Onde por causa do evangelho, o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, desencadeia também outras coisas: guerra, fome, morte, tudo por causa do evangelho. Os selos vão falar sobre a igreja sendo perseguida pelo mundo. Depois disso, vem as trombetas, que são agora qual é a situação dos ímpios no mundo. As trombetas são símbolos, então aqui na terceira sessão, símbolos para anunciar o arrependimento para os ímpios, que insistentemente continuam a pecar, que insistentemente não se arrependem dos seus pecados. E nisso nós vemos ali uma prévia do que vão ser as taças, porque a linguagem apocalíptica é uma progressão cíclica, ou seja, a primeira vez que vai ser contada essa história vai trazer alguns elementos. A segunda vez que vai contar a mesma história vai trazendo mais detalhes. E depois, na terceira vez, mais detalhes ainda, até então chegar na 7ª vez com a história completa. E depois das taças, das trombetas, nós vemos as 7 vozes, que é o tema central de Apocalipse, onde Jesus aparece ali como aquele que vem julgar o mundo. O julgamento aconteceu em alguns momentos, de uma forma de vislumbres, nessas sessões anteriores, mas ali fala sobre o descendente da mulher, que Satanás, furioso ali, querendo acabar com aquele descendente, não consegue, e por isso agora persegue os outros descendentes da mulher, que é o povo de Deus, que é a igreja. E nisso nós percebemos o quanto o diabo ele odeia o povo de Deus e quanto ele vai intentar até ao fim destruir o povo de Deus. E nisso aparecem os inimigos, os aliados do dragão, de Satanás. A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. E depois vai aparecer na outra sessão a grande meretriz, que todos esses aliados de Satanás estão fazendo todo o conjunto perfeito para perverter e desviar e fazer com que os crentes apostatem, para que os crentes eles deixem de ser crentes e para que os ímpios continuem sendo cada vez mais ímpios. O sistema político, o sistema econômico, o sistema civil, o sistema religioso na personificação da besta que sai da terra, o sistema luxurioso dentro da grande meretriz, representada ali na grande meretriz. Então nós vemos a grande meretriz depois da quinta sessão, onde aparece ali as taças e o castigo sobre aqueles que continuam a profanar e a blasfemar contra Deus. Depois do aparecimento da grande meretriz, ali na 6ª sessão, nós vemos então Jesus voltando. Nós vemos a noiva sendo chamada para as bodas do Cordeiro. E ali existe festa. Ali existe alegria, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O povo de Deus é vitorioso, é mais do que vencedor. E por último, nós chegamos na 7ª sessão, onde é recontada novamente a mesma história, e é o assunto dos mais polêmicos de Apocalipse, onde aparece o milênio. Esse milênio é depois das bodas do Cordeiro ou retornamos à história? Nós defendemos aqui, provamos textualmente, que retornamos à história bíblica, onde o milênio é esse período de 1000 anos, não literais, mas um símbolo, um número perfeito, o 10 elevado ao cubo, perfeição total, o número 1000 ali representado como uma potência de 10, sobre um tempo de reinado do povo de Deus, os crentes no céu e a igreja triunfante com a propagação do evangelho aqui na terra. Esse é o tempo do reinado do povo de Deus.
E no final desse milênio, Satanás, estando preso ao longo desse milênio, é solto, então causa grande tribulação. Então Satanás, ele causa todos os estragos que já foram falados nos capítulos anteriores, através da besta que sai do mar, da besta que sai da terra, da grande meretriz, que são espíritos malignos, que são hostilidades que sempre existiu ao longo de toda a era, mas que nos últimos tempos isso ficará muito mais intenso, muito mais terrível para o povo de Deus. E a mensagem aqui que nós encontramos é: seja fiel até o fim. E nesse conjunto onde nós vemos finais da sexta sessão e da sétima sessão, nós começamos a ver as derrotas dos inimigos, a derrota, melhor dizendo, dos inimigos da igreja, dos inimigos de Jesus. Nós vemos a derrota da grande meretriz, nós vemos a derrota da besta que sai do mar, da besta que sai da terra, do dragão, da morte e do inferno. E nós vemos então o reinado eterno da igreja no final da revelação de Apocalipse, que nós vimos até a aula passada. E nisso acabaram-se as visões escatológicas, as visões sobre o Apocalipse propriamente dito. Então começam advertências, instruções sobre o que nós podemos e devemos fazer. E para completar essa bela obra literária que é Apocalipse, Deus, inspirando João ali, também foi de uma forma muito intencional e propositiva. Não poderia deixar de faltar o principal número. E nós encontramos aqui mais 7 instruções de como devemos viver, de como devemos guardar no coração aquilo que nós aprendemos aqui em Apocalipse. Mas antes, a nossa aula hoje ela vai até a terceira instrução, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse período final, essa parte final de instruções de Apocalipse. Existem algumas similaridades com Apocalipse 22 e Apocalipse 1. E eu quero que os irmãos acompanhem para que nossa aula ela fique mais dinâmica e vai percebendo essa beleza que tem Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, o primeiro versículo de Apocalipse, Apocalipse 1, nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Agora o versículo 22, capítulo 22, melhor dizendo, versículo 6. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Lá no capítulo 1 de novo, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 7 e o versículo 10 de Apocalipse 22. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 10. Disse-me ainda: não cele a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Capítulo 1, versículos 8 e versículo 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17 do capítulo 1. Ao vê-lo, caiu aos meus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Capítulo 1, versículo 1, nós já lemos, e o capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A gente vê outras semelhanças também aqui, a gente vê esses detalhes textuais muito parecidos na própria escrita em Apocalipse 1 e Apocalipse 22, mas nós também encontramos outras semelhanças, como por exemplo, João se identifica, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 22. João ele mesmo se denomina. E aqui, claro, existem algumas críticas sobre a autoria de se é João mesmo, o apóstolo, que escreveu aqui a Apocalipse. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso, mas
o texto aqui, textualmente, corrobora para que interpretemos e saibamos que foi o apóstolo João que, de fato, escreveu Apocalipse. Nós vemos novamente aqui em Apocalipse 1 e Apocalipse 22, onde Jesus está falando explicitamente. É o próprio Jesus quem está falando ali. Né, onde ele fala, eu sou o alfa e o ômega, por exemplo, que acabamos de ler. Então Jesus, ele fala que literalmente, dependendo da sua versão, na sua Bíblia, algumas de papel, mas na maioria dos celulares, quando aparece vermelhinho, o texto vermelho, são falas de Jesus. Muito provavelmente no seu celular vai estar ali vermelhas essas partes. Né? Jesus, ele se apresenta também como o centro de tudo, o texto do alfa e ômega, como acabamos de ver, e também encontramos bem-aventuranças no capítulo 1 e no capítulo 22. Né? Nós encontramos a primeira bem-aventurança e nós encontramos as duas últimas bem-aventuranças, fechando então as 7 bem-aventuranças que nós vemos em Apocalipse. Mas percebam comigo o caráter que tem o capítulo 22 nessas advertências, nessas instruções finais. Jesus, ele tem a clara intenção de falar que sua vinda é certa. E nós podemos encontrar 7 vezes onde a palavra vir, flexionada ali, né, e conjugada dentro do seu contexto, ele aparece, a palavra vir aparece. Venho, vem. Né? Encontramos isso 7 vezes em Apocalipse 22, a partir do versículo 6. No versículo 7 diz assim, eis que venho sem demora. Versículo 12, eis que venho sem demora. Mais uma vez ali aparecendo. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o versículo 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente, venho sem demora. Nós encontramos isso de uma forma muito clara e muito ampla, só nesse texto, falando sobre a vinda certa de Jesus. Não apenas Jesus falando que ele vem sem demora, mas que ele também está instigando outros a falarem que vem sem demora. Jesus vem sem demora. O Espírito e a noiva dizem, vem. Por exemplo, né? Nós encontramos aqui textualmente. Então, a vinda de Jesus sendo falada e sendo colocada aqui de uma forma claríssima para que não haja nenhum tipo de ideia que Jesus não possa vir, ou como dizem os liberais, que Jesus, na verdade, ele ressuscitou nos nossos corações e por isso nós podemos ser moralmente, eticamente aceitáveis na sociedade e podemos ser os melhores cidadãos nesse mundo, porque Jesus, nosso maior exemplo de ética e moral, ele já ressuscitou no nosso coração, porque aquilo que ele ensina na Bíblia, na verdade, é o que nos traz, de fato, uma ressignificação do que é a vida. Não é isso. A gente está falando sobre a vinda certa, a vinda clara de Jesus. Nós vemos também aqui que 3 vezes desses vens, né, que nós encontramos aqui se referem de uma forma claríssima, onde Jesus mesmo ele fala que ele vem sem demora. Versículo 7 vai falar sobre isso, né? Eis que venho sem demora. Versículo 2 vai falar Jesus falando, eis que venho sem demora. Versículo 20 falando, certamente venho sem demora. 3 vezes sendo repetido isso, de uma forma assim para deixar 0 dúvidas na nossa mente. E claro, 7 instruções ao todo, instruções finais de Jesus para que a igreja tenham certeza de que essas coisas, na verdade, elas são certezas na nossa vida, de que nós podemos viver com toda a clareza e certeza das coisas que Jesus nos ordena aqui. E a primeira grande instrução que encontramos nessas orientações finais vai do versículo 6 ao versículo 7, onde vemos claramente a confiabilidade das palavras que foram faladas aqui, e que não apenas isso, não que elas apenas são confiáveis, mas porque elas são confiáveis, que elas devem ser guardadas no nosso coração. Olha só. Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, existe uma persuasão do próprio Cristo aqui, de falar sobre a confiabilidade
daquilo que foi escrito. E de que aquilo não é uma ideia do apóstolo João simplesmente, mas que vem do próprio Deus, né? Claramente aqui é testificado que o Apocalipse é a palavra de Deus do mesmo modo como ela foi inspirada pelos profetas. O versículo 6 vai falar sobre isso. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, o mesmo grau de inspiração que encontramos aqui em Apocalipse é o mesmo grau de inspiração que encontramos no Antigo Testamento. E o anjo e João dão testemunho da legitimidade desse livro, né? O João ali, ele ouve do próprio anjo que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e João, ele escreve essas coisas. Ele fala, ele mostra, e ele não deixa nada passar. Encontramos lá no capítulo 10 algumas coisas que foram reveladas a João, mas que o anjo ele fala assim: não escreva essas coisas, não escreva aquilo que você ouviu dos trovões aqui. Não escreva, mantenha isso quietinho, só você sabe. Mas todo o resto, João ele não se furtou de escrever. Na verdade, isso antes de João receber essa instrução lá em João 10, ele ia escrever e ele foi impedido, porque a dedicação de João aqui era de anotar tudo, escrever tudo, falar tudo que ele estava vendo, para mostrar então para as igrejas, que não apenas as 7 igrejas, mas todas as igrejas, ao longo de todos os tempos, de todos os lugares, né? Então, percebam comigo, aqui existe também uma autoria, mas essa autoria ela não é uma autoria psicografada. João ele não simplesmente caiu em transe e começou a escrever. Não, João ele estava sendo inspirado, e a inspiração aqui é muito importante sabermos como que se deu essa inspiração. Existem graus de inspiração teorizados, né, teoricamente falando, né, não estou falando que de fato existem esses tipos de inspiração, mas podemos teorizar a inspiração pelo menos em duas frentes. A inspiração mecânica, onde foi isso mesmo que eu acabei de falar, a pessoa ela apaga e ela começa a escrever. E tem a inspiração orgânica, que é a inspiração que encontramos na Bíblia. Ou seja, Deus ele usa o seu escritor, o autor bíblico, nos seus talentos, no seu psicológico, na sua personalidade. Ele usa o autor ali dentro do seu eu. Aquilo ali dentro da inspiração não é anulado. Ou seja, nós vemos a qualidade, nós vemos as características da inspiração bíblica do próprio autor. Paulo, a gente vê de um jeito, a gente sabe que é Paulo que escreve as cartas, por exemplo, não porque simplesmente ele escreve, o apóstolo Paulo. Por exemplo, a carta aos Efésios tem uma discussão acadêmica se foi de fato Paulo quem escreveu aos Efésios. No entanto, é consenso acadêmico por causa da estrutura e por causa das características que encontramos em Efésios, que de fato foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos Efésios. Nós vemos, por exemplo, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, com características muito parecidas. E é por isso que nós compreendemos, dentro da totalidade da inspiração, de que esses textos pertencem à mesma pessoa, porque possuem qualidades, características muito parecidas. Formas de falar, visões, coisas que foram faladas numa carta e que foram escritas no Evangelho. Nós encontramos essas características dos autores dentro da inspiração bíblica. Então, Deus ele usou não apenas os outros autores da Bíblia, mas usou João nos seus talentos, sua visão das Escrituras, daquilo que ele compreendia das Escrituras. A gente vê que João utiliza muito aqui dos elementos judaicos, né? E a sua habilidade para compor, então, o Apocalipse. Da mesma forma como aconteceu com outros homens de Deus que escreveram a Bíblia, que foram usados por Deus, cerca de 40 autores usados para compor aquilo que nós temos hoje aqui em nossas mãos, e que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, não apenas inspirou, mas preservou, para que nós hoje, milênios depois, ainda possamos ser impactados por aquilo que a palavra de Deus nos fala. Isso é graça de Deus, isso é maravilha para as nossas vidas, isso é graça para as nossas vidas, o fato da Bíblia ela estar intacta mostra o quanto Deus ele nos ama.
a fim de que nós possamos, então, cumprir aquilo que nós não conseguiríamos cumprir se nós não tivéssemos esse conhecimento. E até mesmo esse conhecimento só pode ser dado pelo mesmo Espírito Santo que inspirou os autores a escreverem a Bíblia como um todo. Glória a Deus por isso, né? E percebam que a palavra que é usada aqui, essas palavras são fiéis e verdadeiras, já foi falado algumas vezes em Apocalipse. Capítulo 19, versículo 9, vai falar exatamente isso, né? Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. E o capítulo 21, que nós vemos recentemente, versículo 5, 21, versículo 5, diz, é aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É interessante que quando nós encontramos isso nas últimas sessões de Apocalipse, lembrando que agora recebemos mais detalhes da visão apocalíptica, nós vemos nessas 3 vezes, de uma forma cada vez mais clara, no final dessas sessões, sendo faladas, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lá no início, Jesus ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira para uma das 7 igrejas. Ele fala que ele se denomina como uma testemunha fiel e verdadeira. Então nós vemos que do começo ao fim, o pressuposto é que Apocalipse é uma palavra fiel e verdadeira, e que é mantida pelo próprio Cristo do começo ao fim. E nós vemos que também é o Senhor que é o autor dessa palavra. Nós vemos que é o Senhor que mostrou todas essas coisas. Então João traz à tona então aqui de forma explícita a inspiração total das Escrituras, se relacionando também com o espírito dos profetas ali, né? O Senhor dos espíritos dos profetas. Então, ou seja, do Antigo e Novo Testamento, toda essa totalidade, Apocalipse está dentro dessa totalidade de inspiração, dos 66 livros da Bíblia, né? E em todo Apocalipse nós percebemos também essa inspiração aparecendo também de forma explícita, mas também de forma implícita. Quando João, por exemplo, ele cita ensinamentos do Antigo Testamento, ele pega trechos do Antigo Testamento, como, por exemplo, a visão do novo céu e da nova terra, é um cumprimento daquilo que foi falado em Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. Né? Então, nós vemos que João, a todo momento, se utiliza do Antigo Testamento para mostrar o cumprimento nessa visão que ele está recebendo do próprio Deus aqui, e que o anjo de Deus está ali comunicando para ele, né? E não apenas isso, mas também os ensinamentos apostólicos, como a vinda de Jesus, sobre como se dão as coisas, as últimas coisas que nós vemos nas cartas sendo explicadas, como 1 e 2 Tessalonicenses, como 1 Coríntios 15. Nós vemos o ensino apostólico aqui combinando com tudo que o João está falando e também com aquilo que Jesus fala nos evangelhos, do que diz respeito à sua vinda. Então a gente tem provas e evidências internas do texto bíblico de que o Apocalipse ele é inspirado no mesmo grau que o resto da Bíblia. E nós podemos ficar tranquilos com isso. Porque tem gente que vai criticar e vai fazer aquela crítica tola de Apocalipse. Nossa, olha quanta visão. Nossa, parece que o João ele encontrou alguma planta lá na ilha de Patmos e ficou muito louco. E escreveu essas coisas. Existem pessoas que sem prova nenhuma, sem nenhuma validação acadêmica até mesmo, para afirmar essas coisas, mesmo assim afirmam, não estão interessadas também de entender toda essa cadeia fechada que é a Bíblia, de como ela não entra em contradição, de como ela se explica e de como ela se mantém intacta ao longo de todos os tempos. Então nós vemos aqui a inspiração infalível das Escrituras, e aqui no versículo 6 e no versículo 7 encontramos isso de uma forma clara, que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, inclusive Apocalipse.
Então o Senhor é quem envia o anjo e Jesus é Deus textualmente. Nós podemos provar também essa verdade bíblica aqui, né? A fala que foi o Senhor, o Deus dos Espíritos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar essas coisas, né? Versículo 16, ali fala ali, vai mostrar quem é o Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então, textualmente, Jesus está falando que ele é o Senhor. E aqui nós podemos fazer uns apelos para aqueles que não querem crer que Jesus é Deus. Se arrependa, Jesus é Deus. Precisamos crer que Jesus é Deus. Jesus é o nosso único meio de salvação. E Jesus, ele é o Senhor. Nele está a plenitude de Deus. E ele é o próprio Deus. E nós podemos, então, crer e ver textualmente que Jesus é Deus, dentro dessas instruções finais. Isso não ficou implícito. Isso foi, na verdade, trazido à tona mais uma vez. Jesus é Deus. E nisso, voltando um pouco sobre a inspiração e sobre a inspiração orgânica, que foi o João, vemos mais uma característica de João. O Evangelho de João, por exemplo, tem essa intenção de mostrar que Jesus é Deus. E nós vemos em Apocalipse essa mesma intenção de mostrar que Jesus é Deus. Simples assim. Textualmente, conseguimos provar que Jesus é Deus pela própria inspiração bíblica aqui que nos é trazida. E percebam, versículo 6 ainda vai falar que essas coisas estão para acontecer em breve. Em breve deve acontecer. E muito do que está em Apocalipse é importante sabermos disso. Muito do que está em Apocalipse, ele já se cumpriu no primeiro século. Lembram do caráter cíclico da primeira até a segunda vinda de Jesus? E é isso que o Apocalipse vai nos contar. Muito do que foi prometido no Antigo Testamento já aconteceu na primeira vinda de Jesus, na pessoa de Jesus e também na realização, por assim dizer, da igreja, na plenitude daquilo que é a igreja, que é a plenitude do que é o povo de Deus de todos os tempos. Então, tudo que já se cumpriu no Antigo Testamento, boa parte se cumpriu na pessoa de Cristo e na igreja. Existem, claro, obviamente, coisas que estão se cumprindo. E a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre uma dessas características. Mas existem, claramente, coisas que vão ainda acontecer. A volta de Jesus não aconteceu ainda. Nós esperamos isso ansiosos. Espero que sim. E é uma reflexão que eu quero fazer no final, né? Então, o termo em breve, ele expressa a clara realidade de que a consumação está perto. Então, por isso, nós devemos estar vigilantes. E nisso, nós podemos invocar a doutrina da iminência. O que é iminente? Algo que é iminente, não eminente. Iminente. Iminente é um evento que acontece, mas que está acontecendo, então, sinais prévios. Por exemplo, quando o céu ele começa a escurecer, ficar com nuvens carregadas, ou seja, é iminente que vai chover, porque está aparecendo sinais de que vai cair uma chuva muito forte. O céu escurecendo, com as nuvens escuras, relâmpagos, trovões, ou seja, vai vir um toró. O toró é iminente, vai cair o toró. Falam toró lá, Arthur, lá no Espírito Santo? Como que é? Fala toró também, lá no Espírito Santo fala toró. Então, é iminente que o toró vai cair, quando a gente vê os sinais. Então, a doutrina da iminência vai falar sobre isso, sobre sinais que estão acontecendo, sobre um evento que há de acontecer. Quando nós lemos Mateus 24, encontramos ali Jesus falando sobre sinais, sobre os princípios das dores. Vai falar sobre guerra, vai falar sobre fome, vai falar sobre morte, né? Vai falar sobre perseguição, e tudo isso dentro da pregação do Evangelho. Lembram? É familiar isso, essas frases, esses termos? Pregação do Evangelho, guerra, fome e morte. Lembra os 4 cavaleiros do Apocalipse? Na abertura dos 4 primeiros selos, está falando sobre isso. Então, os primeiros cristãos já estavam vivenciando tudo isso. Então, boa parte daquilo que aconteceu, daquilo que está sendo revelado, vem acontecendo ao longo de toda a história. E nós podemos ver de uma forma muito clara uma ilustração que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 3. 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 3 se diz:
Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando aqui a figura da mulher que está dando contração. É iminente que vai acontecer o parto, porque está havendo sinais. E virá como um ladrão não para a igreja, ele deixa muito claro, né? Aqueles que dizem paz e segurança são os ímpios. Então, é um ladrão para aqueles que não estão esperando a vinda do Senhor. No entanto, a igreja sabe que os sinais estão acontecendo. Da mesma forma como a mulher está tendo contração perto de dar à luz, os sinais estão acontecendo perto da vinda de Jesus Cristo. Jesus ele usa até o símbolo da figueira em Mateus 24, né? Quando as folhas secarem, as folhas estiverem mudarem de cor, saberão que o outono está próximo, assim será a vinda do homem. Quando essas coisas estiverem acontecendo, estarão acontecendo, vocês devem saber que Jesus está voltando. Então, essa é a doutrina da iminência. Sinais que estão acontecendo, que são prévios sobre a certeza de um evento que vai acontecer. E aqui no versículo 7 de Apocalipse 22, vemos então a sexta bem-aventurança, que é acompanhada da realidade e da certeza da vinda de Jesus. Jesus ele fala que ele vem sem demora, e logo em seguida ele fala, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Né? Então nós vemos aqui uma clara importância de guardarmos o que diz as verdades que o Apocalipse fala, e falar sobre, e nisso deve preservar, deve nutrir o nosso anseio pela vinda de Jesus. Jesus ele reforça isso. E vejam comigo de novo, lá a primeira bem-aventurança, Apocalipse 1, versículo 3. Diz assim, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Né? E aqui nós vemos uma bem-aventurança muito semelhante. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Existe uma conexão entre aquele que guarda, ou que no sentido da palavra aqui, aquele que está guardando, né? O texto original ele traz esse sentido, aquele que está guardando. Não apenas aquele que guardou e vai viver a vida. Não, aquele que está guardando, aquele que está sendo alimentado pelo que Deus está falando com ele, né? E aquele que se atenta. Existe uma conexão muito forte. E Apocalipse ele começa e termina com essas bem-aventuranças de uma forma muito clara, com essas instruções. Aqueles que prestam atenção, aqueles que ouvem e aquele que está falando são bem-aventurados. E também aqueles que guardam, aqueles que estão guardando no seu coração as palavras desta profecia. Então só nesse capítulo podemos perceber, olha só a importância que tem aquilo que Jesus está nos ensinando nesse versículo. Essa expressão, palavras da profecia deste livro, aparecem 4 vezes aqui nesse texto final, de Apocalipse 22. Versículo 7, como acabamos de ler. O versículo 10, né, porque vai falar sobre isso também. Não cele as palavras da profecia deste livro. E vai também falar no versículo 18, eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. E no versículo 19 vai falar algo parecido, invertendo os termos só. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia. Né? Então, existe uma importância muito grande. Jesus está falando de uma forma muito clara sobre a profecia, as palavras da profecia deste livro. E de como é importante e de como nós somos bem-aventurados quando estamos guardando as palavras da profecia deste livro. E nisso nós vemos que também não apenas devemos ter a certeza, a confiança de que essas palavras são fiéis e verdadeiras, de que devemos e por isso guardar no nosso coração, mas outra instrução que nós aprendemos em Apocalipse, aqui nesse finalzinho, é que devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus devemos adorar. Né? João ele deixa claro, até mesmo pela estrutura, né? Eu, João, que é ele quem está escrevendo essa profecia. Né? O apóstolo Paulo ele também fala dessa forma. Eu, apóstolo de Cristo, eu, Paulo. Né? Nós vemos até mesmo Jesus se apresentando dessa forma. Eu, Jesus. Vemos essa
forma comum dentro da literatura, dentro da forma de escrita aqui, de comprovar a sua autoria falando dessa forma. Eu e o nome. Né? E outra, não é um João o apóstolo, não é o João irmão de Tiago. Percebam que João, quando ele fala somente ele tem a clareza de que os destinatários originais sabem que são o apóstolo João. Então, quando o apóstolo João fala, eu, João, ele está deixando claro, não precisa de mais nenhuma outra explicação. Os destinatários sabem de qual João está sendo falado, que obviamente que é o apóstolo, a maior autoridade da igreja que existia naquele momento em que foi escrito o Apocalipse, porque todos os apóstolos morreram, só tinha o apóstolo João e ele era a maior autoridade ali da igreja naquele momento. Então, ao escrever eu, João, os seus destinatários sabiam, e se eles são instigados a perceberem que é o apóstolo João, nós também somos instigados a termos a clareza de que é o apóstolo João que está escrevendo esta profecia. E novamente a gente vê João aqui adorando, tentando adorar o anjo. Né? A gente viu lá no capítulo 19, versículo 10, onde João, no final da sessão do capítulo 19, ali, de uma forma muito parecida, João ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo, porém o anjo repreende João para que ele não faça isso. Né? E percebam comigo que aqui no versículo 19, capítulo 19, versículo 10, diz assim, não faça isso, olha só como que o anjo ele se apresenta, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus. Agora percebam aqui comigo como que o adicional que o anjo coloca aqui. Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você e seus irmãos, agora ele coloca, os profetas e como são os que guardam as palavras deste livro. Ele coloca os profetas também aqui. Então, adore a Deus, né? Ele termina, adore a Deus. Então, nós vemos aqui que existe uma conexão, existe um elo muito forte entre Antigo e Novo Testamento. Muito forte. Não são coisas separadas, não são visões referentes a um momento específico da história simplesmente, mas a concretização de tudo aquilo que era esperado desde os primeiros crentes. Desde Adão e Eva, depois logo do pecado, Eva deixa muito claro que ela esperava um descendente, né? Quando Caim nasceu, ela sabia que era um descendente do Senhor e ela tinha uma esperança messiânica ali. Depois, quando veio Sete, ela chama o Sete também de descendente, ali mostrando um anseio messiânico desde sempre, que sempre existiu, desde quando o pecado se tornou realidade nesta realidade, por assim dizer. Né? Então, sempre existiu a esperança messiânica. No Antigo Testamento, com a primeira vinda de Jesus, no Novo Testamento, com a vinda gloriosa de Jesus. E essa vinda gloriosa de Jesus também é a esperança dos crentes do Antigo Testamento. Então, o anjo ele se coloca aqui, juntamente com João, e com aqueles que estão ouvindo, guardando as palavras dessa profecia, os profetas do Antigo Testamento. Ele está amarrando tudo. O Apocalipse, ele coloca todos os pingos nos is, para que nós tenhamos a compreensão de que a nossa esperança escatológica é em Jesus, exclusivamente. E de que essa é a esperança de todo o povo de Deus, desde a antiguidade até o último dia, até o dia do Senhor, como acabamos de ler em 1 Tessalonicenses. Né? Então, percebam, a bronca não é apenas para João, mas para toda a igreja. Percebam que o anjo ele fala assim, eu sou um conservo seu, que nem os seus irmãos, e que nem os profetas, e que nem aqueles que guardam a palavra dessa profecia. A gente vê isso de uma forma muito clara aqui. Ou seja, a bronca não é simplesmente para João, a bronca é para nós. E só um momento de reflexão. João ele recebeu essa revelação de uma forma plena, completa. Mas até mesmo ele correu esse risco de não adorar a Deus. Eu acredito que João ele foi o homem que de maior privilégio ao longo de todos os homens. O apóstolo João foi o que andou com Jesus, esteve junto com Jesus a todo momento, até o fim, recebeu essa profecia que coloca todos os pingos nos is, como eu falei agora há pouco, daquilo que foi falado no Antigo Testamento. E mesmo assim, esse homem que teve essa visão maravilhosa, inspirado por Deus,
ele correu o risco de não adorar a Deus. Por isso que nós devemos ter esse cuidado, né? Somente o Senhor deve ser adorado. E por isso nós entramos na nossa terceira lição, que a palavra de Deus é para todas as épocas e todas as pessoas. Existem teólogos, existem até mesmo pastores que vão falar que a Bíblia ela não serve ela só serve na verdade para quem é crente. Eu discordo completamente disso. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 10, versículos 12, como até mesmo Jesus ele contempla aqueles que são ímpios. E existe um porquê deles serem ímpios. Existe um porquê deles serem imundos e injustos. Existe um parâmetro para dizer, de fato, esses que fazem tais coisas são imundos e injustos. Mas esses que praticam, andam conforme esse parâmetro, são justos e santos. Existe um contraste muito grande agora nos versículos 10 a 12. Então, sim, a palavra de Deus é para todas as épocas e para todas as pessoas, inclusive descrentes. Por isso que nós devemos pregar o evangelho para descrentes. Porque se a palavra de Deus não serve para quem é descrente, não tem motivo da gente pregar o evangelho. Elas continuam sem lei, porque se elas vivem sem lei, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, elas são julgadas sem a lei. Mas Deus ele colocou a lei no coração dos seres humanos, implantou isso no coração dos seres humanos. E é por isso que quando nós pregamos o evangelho, nós estamos trazendo à tona aquilo que Deus colocou em cada ser humano, porque cada ser humano tem e é a imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, distorcida, mas não perdida. Por isso que nós devemos pregar o evangelho para todas as pessoas e por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para que todo homem de Deus seja perfeito. Ou seja, o ímpio se torna então homem de Deus e agora ele precisa ser perfeito. Existe uma cadência que nós aprendemos de uma forma literal na Bíblia. De uma forma literal, de uma forma muito clara, né? Mas percebam comigo aqui, dentro da linguagem de Apocalipse, versículo 10 e versículo 12, o anjo ele fala assim, não cele as palavras da profecia deste livro. O que significa isso, né? Existe uma ordem que se refere ao tempo presente. Quando nós vemos o Antigo Testamento, a gente vai ver que as palavras de profecia, elas são aquele que está revelando, por exemplo, para Daniel, a gente vai ver 2 textos aqui de Daniel, são falados para que se selem aquilo que foi falado, para que sejam fechados os livros, porque as coisas, aqueles eventos são futuros, vão acontecer no futuro. Percebam comigo aqui em Daniel 8, 26. Daniel 8, 26 e 12, o capítulo 12 vou usar ali também, mas primeiro Daniel 8, 26. E diz assim, a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Capítulo 12, versículos 4 e versículos 9. Vai falar assim, quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Agora, versículo 9. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. No entanto, nós vemos aqui em Apocalipse 12, depois que a gente viu todo o tempo do fim, que o livro aqui não é para ser selado, porque porque o tempo está próximo. Ou seja, vimos em Daniel que deve ser selada aquela profecia, porque o tempo ainda está muito distante. Mas aqui, não selar as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, né? Então, diferente da época de Daniel, estamos no tempo do fim. Essa é uma prerrogativa do Novo Testamento. Os apóstolos, quando falam sobre profecia se cumprindo dos profetas, eles trazem à tona palavras tipo, nos últimos dias, porque no tempo do fim, porque os últimos dias, e vão falando isso, isso tem em Hebreus, isso tem em Atos, isso tem em 1 e 2 Tessalonicenses, isso tem de uma forma muito contínua no Novo Testamento. Existe uma premissa bíblica de que estamos vivendo o tempo do fim. E essa é a importância de meditarmos no já e no ainda não. Nós estamos já nos últimos dias,
mas ainda não chegou lá, não chegou na consumação, né? Então, a ideia aqui é que Deus está alertando o seu povo para que ele esteja preparado no tempo, no fim dos tempos, né? Então, existe essa prerrogativa de que o livro ele não pode ser selado porque estamos vivendo os últimos dias, diferente da época de Daniel. Sela porque vai acontecer isso tudo lá no futuro. Mas não, aqui existe esse contraste, mantendo então assim o nosso dever de vigilância. E Deus está alertando o seu povo para que estejamos então preparados para esse tempo. E percebam comigo que tem 4 antíteses aqui no versículo 11. O injusto e a injustiça, né? Fazendo uma antítese com justo e justiça. E também nós vemos ali o imundo fazendo uma contraposição ao santo e sendo imundos com sendo santificados. A gente vê isso, né? Ou seja, justiça no que diz respeito aos feitos e santidade no que diz respeito ao caráter. Ou seja, Deus aqui está contemplando todos os tipos de pessoas, aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então os injustos são imundos e os justos são santos. Isso é um ato contínuo, ou seja, continue fazendo essas coisas, que o imundo continue sendo imundo, que o injusto continue sendo injusto, que o santo continue sendo a santificar cada vez mais e o justo continue a praticar a justiça. É um ato contínuo isso, né? Então o Apocalipse ele foi para que os crentes sejam cada vez mais crentes, mas também para que o mundo ímpio se torne cada vez ainda mais ímpio. Foi isso que nós vimos nas trombetas e nas taças, por exemplo, onde através dos flagelos ali, através dos castigos de Deus, as pessoas não se arrependiam, muito pelo contrário, blasfemavam ainda mais, continuavam adorando os falsos deuses, os ídolos de pedra, né? Então nós devemos ter essa clara compreensão de que a Bíblia ela contempla a todos, não está falando simplesmente para que os santos continuem sendo santos, está falando para que nós percebamos que no tempo do fim os ímpios vão continuar sendo mais ímpios. Mas nisso tudo, encorajando as 7 igrejas que estavam passando por tribulação, e nós também, para que nós não fiquemos acomodados, devemos permanecer cada vez mais santos, mais íntegros, mais justos. Esse é o desafio de uma vida de integridade junto com Deus. Esse é o desafio. E é difícil, né? Daniel 12:10, vendo lá novamente rapidinho, você que manteve a Bíblia aberta em Daniel 12:10, ele vai falar exatamente algo muito semelhante a isso, né? Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então existe desde o Antigo Testamento, por mais que a profecia ali tivesse sido selada, porque vai acontecer muito distante, aqui nós vivendo, a época que Daniel também já falou em algum momento, falou a mesma coisa sobre a questão da perseverança, sobre como a palavra de Deus ela é contra a isenção, como a palavra de Deus ela não permite você ficar neutro, como a palavra de Deus ela te instiga e te persuade a crer ou não, ou você ama a Deus ou você odeia a Deus, e Apocalipse deixa isso muito claro. Ou você serve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua santidade, ou você o odeia e você é um blasfemo contra a santidade de Deus. Não tem como ser mais ou menos. Não, isso aqui não está contemplando crentes nominais que vêm à igreja por tradição e que depois não pisam mais na igreja, vêm para cumprir os atos litúrgicos, mas não vivem como crentes. A Bíblia está falando que aqueles que praticam a justiça continuem praticando a justiça. Aqueles que são santos continuem a santificar-se. Não existe um meio termo nisso. É muito claro. Se você é crente, precisa ser crente de verdade. Se você é ímpio, você vai ser cada vez mais ímpio. É isso que acontece, vai acontecer até o fim. Não pode ser morno, né? A igreja de Laodiceia lá, a última igreja do Apocalipse, ela vai falar sobre isso, né? Antes você fosse quente ou fria, ou seja, trazendo refrigério ou trazendo cura, mas você é morno. E estou ao ponto do quê? De vomitá-lo da minha boca. Por isso, e nisso, essa igreja é a única que recebe repreensão. E mesmo assim, ela recebe a melhor das promessas. Compre de mim vestes limpas. Compre de mim o ouro puro.
que são os atos de justiça do Senhor. Compre de mim o colírio, para que vocês possam ver. Né? Se você quiser saber o que se trata esses símbolos, temos aula sobre a igreja de Laodiceia. Há quase um ano que a gente deu essa aula, está lá ainda completinha para a gente saber o que significa isso. Mas existem as promessas mais perfeitas e a provocação mais incisiva. Não seja mais ou menos. Porque você, na verdade, o mais ou menos é o injusto e o imundo. Não é o meio imundo, é o injusto e o imundo. Né? E aqui nós vemos uma doutrina que é pouco falada, porque temos pouca informação do que diz respeito a ela na Bíblia, e sobre a recompensa, né? O galardão. O que é o galardão? Né? Aquilo que o ser humano receberá segundo as suas obras. Quando nós vemos, então, o que significa esse galardão, ela está atrelada juntamente com a vinda de Jesus. Ou seja, para nós crentes, vai ser alegria e felicidade, mas para o ímpio vai ser medo e remorso, não arrependimento, remorso. Ou seja, não gostaria de estar passando pelas consequências do meu pecado, mas o meu coração continua querendo fazer as mesmas práticas ruins. Isso é remorso, não gosto de passar pelas consequências do pecado apenas isso. Né? Então o termo galardão ele não tem nenhuma conexão com o tesouro celestial, como nós vemos Jesus falando em Mateus 6, lá no Sermão do Monte. Né? E tudo então que Deus nos dá é de graça e é por meio da graça que Ele nos dá. Então, há um ano atrás, nós vimos sobre a igreja de Tiatira, exatamente um ano, no dia 2 de junho de 2024, como eu falei no início, nós vimos sobre a igreja de Tiatira, e ela recebe uma promessa sobre aquilo que seria então o galardão. Né? Capítulo 2, versículo 23, diz assim: matarei os seus filhos, falando sobre a Jezabel que está nessa igreja, né? Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Então isso, na verdade, se refere à vinda de Jesus no papel de juiz. Uma das apresentações de Jesus é ele sendo esse juiz justo e rápido. Os pés de latão reluzente que encontramos quando Jesus se apresenta em Apocalipse 1, se refere a isso, a essa realidade. Um pé que esmaga, ou seja, um ato que esmaga com velocidade. Por isso que é um pé, né? E de bronze, que é uma forma muito pesada. Então Jesus ele está se mostrando também sobre o mundo como aquele que traz galardão, ou seja, a recompensa por aqueles que praticam bem ou aqueles que praticam o mal. E diante disso tudo, nós sabemos, nós olhamos para o mundo, é verdade, os ímpios eles estão fazendo o dever de casa certinho. E cada dia que passa, eles estão cada vez pior, não é verdade? Mais imorais, mais ímpios, mais idólatras, mais perversos, mais odiosos, mais blasfemos, né? Mais sacrílegos. Os ímpios estão de nota 10 naquilo que Jesus falou aqui, que os imundos continuem sendo cada vez mais imundos, que os injustos continuem cada vez mais injustos. Mas e nós, povo de Deus? Será que a gente está batendo de pé assim, de igualdade no que diz respeito à santidade e à prática da justiça? Será que nós estamos de fato esperando Jesus de uma forma santa, íntegra e justa diante dos nossos dias e diante das nossas realidades? Os ímpios, com certeza, eles estão de parabéns. Os ímpios estão fazendo tudo certinho. Eles estão ganhando estrelinha na testa do diabo todo dia. E nós, povo de Deus, a gente está alegrando o coração de Deus em tudo que nós fazemos enquanto nós aguardamos a volta de Jesus? Porque assim, uma das coisas que nós vimos aqui é o reforço de que Jesus, ele virá com certeza. Ele mesmo fala, eu venho sem demora. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que vem. É reforçado aqui 7 vezes a vinda gloriosa de Jesus. E Jesus, ele requer a nossa santidade, a nossa integridade, a nossa justiça. E isso tudo, a forma como nós andamos, a forma como nós praticamos a justiça e a santidade, a forma como nós nos santificamos cada vez mais para louvar e glorificar a Deus, isso demonstra qual é o nosso compromisso com Ele, mas também demonstra o tamanho do nosso desejo pela volta de Cristo. Se nós vivemos uma vida relapsa,
dizendo que somos ótimos crentes porque conseguimos cumprir todos os requisitos que a igreja, como instituição, requer de nós, como belas pessoas paladinas da justiça e da ética e da moralidade, mas que vivemos uma vida afastada de agradar o coração de Deus? Se nós queremos viver assim apenas, nós não ansiamos a volta de Jesus. Se nós não temos prazer na santidade, a Nova Jerusalém, que recebe a glória de Deus, como vimos na última visão de João, a glória de Deus que invade, que é uma só naquela cidade junto com nós, se nós não ansiamos isso hoje, quando a situação é difícil, como nós vimos hoje na devocional, quando o medo bate a porta, quando a insegurança vem, se nós não permanecemos firmes, santos, sendo operados pelo próprio Espírito Santo a viver cada vez mais uma vida íntegra e que glorifica a Deus, o céu não é o nosso lugar. O novo céu e a nova terra vai ser o nosso lugar de infelicidade. Porque se nós não conseguimos viver de uma forma santa aqui, nós nós seremos as pessoas mais infelizes se Deus nos colocar lá. É por isso que nós devemos nutrir sempre, sempre, o nosso desejo pela volta de Cristo numa vida de santidade e compromisso com Deus, de forma integral. O santo continue cada vez a santificar-se mais. O justo continue a praticar cada vez mais a justiça. E nós devemos assim viver para a glória do Senhor Jesus, porque Ele há de vir. O Espírito e a noiva dizem, vem. E se nós ansiamos isso, as nossas práticas precisam acompanhar as nossas expectativas. Se nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, já e ainda não, porque já somos, porque isso nos foi firmado na eternidade, mas estamos aguardando essa consumação. Se a nossa cidadania é da Nova Jerusalém, nós devemos então viver uma vida santa, de piedade e que agrada o coração de Deus hoje, aqui. Os nossos irmãos das primeiras igrejas, perseguidos pelo Império Romano, porque eles não queriam adorar o imperador, viviam pobres, viviam desapropriados. Existia imoralidade dentro da sua igreja, como nós vemos na igreja de Tiatira. Existia também a frieza da fé, como se a teologia fosse o principal da fé. É super importante, e com certeza é super importante, mas só isso não vale de nada. Nós vimos ali problemas muito claros naquelas igrejas. E nós podemos observar e olharmos problemas muito claros no nosso coração e na vida da nossa igreja. Se nós não ansiamos uma vida de santidade, ou uma vida de intimidade com Deus, quer dizer que o nosso compromisso e nosso anseio pela volta de Jesus é nada. Não é mais ou menos, é nada. O ímpio vai continuar sendo mais ímpio. O imoral vai continuar sendo cada vez mais imoral. Não existe meio termo. Existe uma vida de consagração. E esse é o desafio. Porque existe uma certeza. Jesus virá. Jesus virá. Amém? Meus irmãos, eu quero abrir para perguntas e respostas. Eu sei que o nosso tempo está um pouco apertado, mas é importante nós falarmos bastante sobre essas verdades que nós encontramos aqui. O Arthur vai estar passando com o microfone. Se você tiver alguma dúvida, levante a sua mão. E enquanto isso, se tivermos alguma pergunta, eu vou ver se aqui no YouTube temos algum comentário. Eu penso assim que diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, de cada vez nos santificar mais, nós temos que diariamente sermos confrontados. Como é que está a nossa vida? Então, naquele momento de intimidade com Deus, muitas vezes a gente ajoelha e faz pedidos e até adora o Senhor. Mas, assim como Isaías, quando ele foi confrontado, Isaías era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E ele falou, ai de mim que sou pecador. Então, assim, ele foi confrontado. E que nós sejamos confrontados e respondamos, né, a esse confronto de cada vez sendo mais santificados pela palavra, em intimidade com o Senhor. Amém? Muito linda a palavra, muito abençoada. É isso. Glória a Deus por isso, porque é bem isso. Nós vivemos numa sociedade onde
os traumas, eles não são vistos como algo bom, por exemplo, no sentido de que você não pode passar por dores na vida, senão você vai ser uma pessoa ruim. Como, por exemplo, perder uma partida de jogo de futebol. Muitas crianças são ensinadas hoje pelos pais a viverem uma vida sem frustrações. Mas, quando nós somos confrontados pela palavra, muitas vezes nós temos essa tendência de não nos humilharmos diante daquilo que o Espírito Santo está nos confrontando e está nos frustrando muitas vezes, para que a nossa santidade seja cada vez aprimorada, para que sejamos mais santos. E se nós somos confrontados, como a nossa irmã aqui disse, quer dizer que Deus nos ama, quer dizer que nós estamos sendo preparados para vivermos cada vez mais santos, diante das lutas que vivemos aqui. E como nós vemos em Apocalipse, no final dos tempos vai piorar. Vai piorar. Se nós perguntarmos para os nossos irmãos hoje no Oriente Médio, eu creio que muitos dos problemas que nós tratamos como problemas diz respeito a uma visão ocidental e de uma paz ocidental que vivemos aqui, onde a igreja, teoricamente, ela não é perseguida ao ponto de ser martirizada. Mas pergunte para os nossos irmãos que estão cultuando em cavernas até hoje, estão cultuando em qualquer buraco que eles encontram, porque senão eles morrem. E de fato estão morrendo. Essa semana eu vi um irmão que morreu, um pastor etíope, que ele foi morto, porque ele levou 80 muçulmanos a Cristo. E ele foi morto. Esses irmãos, eles estão morrendo e nós estamos aqui. E por isso que nós devemos viver uma vida de santidade e integridade. Uma vida onde nós somos persuadidos a confiar no Senhor. Porque nós não podemos ficar inebriados, ficar com a nossa mente entorpecida de achar que estamos tá tudo bem. Talvez não esteja tudo bem. Talvez precisamos olhar para o nosso coração e ver qual que é a nossa, de fato, a nossa expectativa da volta de Jesus e qual é a nossa expectativa de vivermos uma vida santa hoje. Da mesma forma como os crentes do primeiro século, aqui em Apocalipse, foram persuadidos a viver uma vida santa, aguardando a vinda de Jesus, não importa o que acontecesse, sabendo que as coisas iriam piorar. E se nós cremos na palavra, nós devemos ter a certeza de que as coisas vão piorar, mas sabendo que Satanás ele é derrotado, Jesus ele é o vencedor, e com Jesus nós somos mais que vencedores, e que o nosso galardão, que é a alegria e a satisfação eterna de estarmos com o Senhor na Nova Jerusalém é certa. E podemos viver isso de uma forma tranquila, mesmo diante das dores deste mundo. Por isso, meu irmão, permaneça firme, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do medo, mesmo diante das hostilidades que o diabo tem praticado hoje. Vai piorar. E a Bíblia ela é tão verdadeira que ela não nos esconde essa realidade. Muito pelo contrário, ela nos persuade a ser fiel até o fim. E você receberá a coroa da vida. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Kelly? Então, é isso, né? Porque como a irmã ali falou, como você já disse, né? Que o livro ele vai fechando assim, o livro de Apocalipse, né? Depois de tudo o que João já escreveu até o versículo 12 ali, né? Que o injusto vai continuar fazendo injustiça. E enquanto essas coisas não acontecem, o mundo vai continuar caminhando. E nós caminhando com ele. Só que nós temos que estar atentos, né? E buscar o Senhor todos os dias. Né? Não é esperar o momento, hoje eu fiquei cheia do Espírito Santo. Então, né, hoje é o domingo, me enchi do Espírito Santo e está valendo para a semana toda. Yeah. E não é assim, né? O santo continua a santificar-se. Isso é uma ordem do Senhor, né, que está lá em Gálatas também, né? Enchei-vos do Espírito. Isso também é uma ordem que muitas vezes a gente negligencia na nossa vida, não buscando aquele momento com o Senhor todos os dias da nossa vida, em meditar a palavra, porque é isso que vai nos sustentar até o fim. Até o ponto, a gente não sabe, como você disse, não é uma realidade nossa essa perseguição física. Ainda. Mas quantos de nós cristãos temos esse medo, né? Tomara que eu morra antes.
né? Será que eu vou ser capaz de enfrentar um fuzil na minha cara falando, você nega o seu Cristo ou você morre, né? Mas se estivermos nesse processo de buscar o enchimento do Espírito Santo todos os dias, então Ele nos dá força. Ele nos dá poder para vencer e não negar Ele até o fim. Exatamente. Isso é importantíssimo, né? É importante demais ver que a intenção de Jesus aqui não é simplesmente falar do tempo do fim. Não é. É instigar a viver uma vida de santidade. E de que vale a pena isso, até o fim. A mensagem linda do Apocalipse é essa. Por isso que nós não devemos ter medo do Apocalipse. Tem muita gente que tem medo. Na nossa primeira aula, lá em março de 2024, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o medo que as pessoas têm de Apocalipse. Mas não, é uma persuasão à santidade. Meus irmãos, eu vou orar então, encerrando então a nossa aula. Que bênção que foi. Espero que tenha sido edificante para a vida dos irmãos, assim como tem sido para a minha vida ao longo desse mais de um ano ministrando esse livro tão maravilhoso, e que possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, olharmos para nós e sermos cada vez mais santos e praticantes da justiça, e nos atentarmos se nós estamos sendo imundos e injustos. Isso é importante também. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado porque temos o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos persuade a confiar. Temos a sua palavra, Pai, a quem nós devemos nos apegar. Obrigado, Deus, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Obrigado porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Obrigado porque é o Senhor que nos persuade, é o Senhor que nos dá, Senhor Deus, todas as condições para vivermos uma vida de santidade. Obrigado por isso, Deus. Nos ajude, Deus, a vivermos a cada vez mais uma forma santa, íntegra, justa perante o Senhor. Mostrando de fato, Pai, através até mesmo das nossas obras, que estamos aguardando, ansiosos pela Tua manifestação. Senhor Deus, nós não sabemos os dias e a hora de quando os eventos finais acontecerão, de quando vai aparecer o homem da iniquidade. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, quando vai acontecer a grande tribulação, porém os sinais estão próximos, os sinais estão nos mostrando que esse tempo está próximo. Se passarmos por isso, Deus, nos dê, Pai, tenacidade, nos dê, Pai, cada vez mais perseverança no Senhor, Pai, a fim de que vivamos uma vida santa, íntegra, mesmo se isso custar a nossa própria vida. Nos ajude, Deus, a vivermos uma forma que Te agrada, Pai, sabendo que aquilo que nos sustenta é o Senhor que nos dá esperança, é o Senhor que nos dá uma nova casa, é o Senhor que nos dá, Pai, todas as condições para que possamos glorificar o Senhor não apenas no futuro, na eternidade, mas possamos glorificar o Senhor hoje, que já é, como a Tua palavra nos fala, os últimos dias. Nos ajude, Deus, nessa missão. Não conseguimos por conta própria, precisamos do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, cada vez mais depender do Senhor, Pai. Que nosso eu cada vez mais, Pai, seja mortificado, para que o Senhor continue cada vez mais sendo vivo em nós, até que não se encontre mais nós, mas que só haja o Senhor. Que o Senhor seja louvado e glorificado, nos consagre para vivermos uma vida que agrada o coração de Deus, a fim de que sejamos filhos que trazem alegria ao coração do nosso Pai amado. Te louvamos e colocamos a nossa vida diante do Senhor, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, um bom retorno às nossas casas, aos nossos compromissos, e que nós, Senhor Deus, continuemos a glorificar o Senhor em tudo que nós formos fazer, ao longo dessa tarde, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. E que, se for assim, Pai, da Sua vontade, possamos nos encontrar aqui, Pai, mais à noite, Deus, como povo de Deus reunido, para prestar o culto que é devido ao Senhor, sermos ministrados pelo Senhor e aprendermos diretamente do Senhor, a fim de que o Senhor seja engrandecido cada vez mais em nossas vidas. Te louvamos, Jesus, na nossa humildade que o Senhor nos ensinou a ter, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.